Muito bem. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de eletrônica, manutenção de eletrodomésticos. E hoje o tema é muito interessante. O tema é diodos. Tá? Então o tema é diodo. E muito importante esse componente na eletrônica. Tá? É um componente que ele iniciou aí a usar os semicondutores através dele, que ele é um semicondutor. O que quer dizer semicondutor? Ele conduz em um momento, em outro momento ele não conduz. Diferente de um condutor como o resistor. O resistor que nós temos falado nas últimas aulas, ele conduz, né, dentro de uma resistência que é o valor ôhmico dele, uma resistência elétrica. O diodo não. Depende de como você usar o diodo, a aplicação dele no circuito, ele pode conduzir, ou seja, deixar passar a corrente elétrica, ou não deixar passar, não conduzir. Nós temos aí aluno novo hoje, não sei se já está presente na classe, que já entrou vários alunos, então nós temos um aluno novo iniciando. Então, lembrando que é bom verificar, assistir as aulas já ministradas, nós temos todas elas no YouTube, tá? Assiste aula por aula, tira as dúvidas e continua com a gente. Muito bem. Eu vou abrir uma apresentação aqui. Olha aí, acho que está na tela de todo mundo. Vamos trabalhar com o diodo, então. O que é um diodo? Diodo é um componente elétrico que, ora, conduz, ora não conduz, conforme a aplicação, foi o que eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, ele permite que a corrente atravesse num sentido com muito mais facilidade que no outro. Ou seja, o tipo mais comum de diodo é o diodo semicondutor. Esse diodo que vocês estão comprando aí, ou esse que eu estou mostrando aí no vídeo, na imagem do Márcio Roberto Patelli, é o diodo que vocês estão comprando para o nosso circuito da fonte. No entanto, existem muitos outros diodos, tá? Então, o diodo, nós vamos ver que existem vários tipos de diodo. Mas a base do funcionamento do diodo é que nós vamos explicar agora. Ele tem essa aparência física aqui, onde eu estou circundando com o mouse. Ele tem de um lado, ele é pretinho, do outro lado ele tem uma faixinha, uma listrinha. E essa listrinha geralmente é prateada ou branca, né, indicando a polaridade dele. Esse lado aqui, ó, o símbolo dele, nós já falamos disso no início do curso, de símbolos de componentes. Esse é o símbolo do diodo. Tem um A aqui. Então, o A é aqui. É o lado que não tem a listrinha, chamado de anodo. Então, o diodo é um semicondutor. De um lado, ele tem uma polaridade dele chamada de anodo. E aqui do outro lado, onde é a ponta do diodo, a setinha, chamado de catodo, representado pela letra K, mas no português nós escrevemos com CA, catodo com CA, não é com K, tá? Só a representação, que é uma representação mundial, é o K. Então, nós temos o anodo e o catodo. Então, olhando o diodo aqui, nós vemos que de um lado temos uma listrinha prateadinha, do lado esquerdo dessa listrinha é o anodo, e na listrinha é o catodo. Ok? Alguma pergunta até o momento? Posso continuar? Professor, Pergunte. aquele diodo que eu tive que substituir era avermelhado. Isso é outro tipo de diodo, não é? Então, o diodo, a aparência física dele pode ser menorzinha, maiorzinha. Por exemplo, o diodo de alta tensão do micro-ondas é um diodo grandão. É um diodo grandão, porque ele trabalha com uma alta tensão, só que a corrente é baixa, mas uma alta tensão. Então, a aparência física vai ser sempre assim. Mesmo que ele mude de cor, que ele seja o corpo dele de outra cor, ele vai ter um lado com uma listrinha, uma faixinha. Esse lado está indicando o catodo e o outro lado é o anodo.
os terminais do diodo sempre vai ser anodo e cátodo, sempre. Ele pode ter até ser como um transistor, tá? Ter 3 terminais, mas 2 terminais vai ser o anodo e um terminal vai ser o cátodo. Mas aí eu vou mostrar para vocês depois, tá? Quando você vê que a representação do símbolo é igual a esse aqui, ó, eu estou circundando com o mouse, esse símbolo é de um diodo, tá? Vai ter anodo e cátodo. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, do lado esquerdo, que eu estou mostrando, nós temos um mais e um menos. O que significa esse mais e menos? É onde eu tenho o polo positivo da minha fonte no mais, onde eu tenho o polo negativo da minha fonte no menos. Correto? Então, uma fonte de alimentação, uma fontezinha, eu tenho 2 polos, um positivo e um negativo. O positivo, ele sai e vai ligado no anodo do diodo. No anodo. Passa pelo diodo, sai de cátodo. Chega numa lâmpada. Isso aqui é uma representação de uma lâmpada, tá? Aí sai da lâmpada e vai para o polo negativo da minha fonte. Se estiver ligado dessa maneira, com a minha fonte ligada, essa lâmpada vai acender. Essa lâmpada vai acender. Porque eu liguei o polo positivo da minha fonte no anodo, saiu de cátodo, e o cátodo, passando pela lâmpada, foi para o polo negativo da minha fonte. Então, aqui eu fechei um circuito, né? A corrente passou por todo o circuito e voltou para a fonte. Tendo corrente, tendo energia, a lâmpada acende. O diodo permitiu a passagem da corrente. Entende? Nesse momento, esse diodo está conduzindo. Perfeito? Perfeito. Vamos analisar o circuito ao lado. Invertir as polaridades. Onde antes era mais, ó, aqui, agora, nesse novo circuito, é menos. Eu coloquei o polo negativo da minha fonte. Entrou no anodo do diodo, o menos da minha fonte. De cátodo vai ligado na lâmpada, a lâmpada vai ligada no polo positivo da minha fonte. Se dessa maneira ligado, mesmo que eu tenha energia, a minha fonte ligada, a lâmpada não vai acender. Por quê? O diodo não vai conduzir, ele não vai deixar passar o que chegou no anodo para o cátodo. Tá? Por quê? Porque eu inverti. O diodo conduz quando chega a uma tensão positiva no seu anodo. Aí ela sai de cátodo. Se chegar a uma tensão positiva no cátodo, ela não sai de anodo. Ou negativa no anodo, ela não sai de cátodo. Ele não conduz, ele se comporta como uma chave aberta. Vocês entendem que é chave aberta, né? Uma chave desligada. E quando ligado, polarizado, positivo no anodo, ele se comporta como uma chave fechada, um interruptor ligado. Ele conduz a corrente que está no anodo, conduz para cátodo, passa pela lâmpada e volta para a fonte. Aí a lâmpada acende. Entenderam que o diodo, conforme a aplicação dele, se eu polarizá-lo, ou seja, alimentá-lo de anodo para cátodo com tensão positiva, ele conduz. Mas se eu inverter a polaridade, ele já não conduz. A minha lâmpada não vai acender. Esse ponto, especificamente, que eu estou falando com vocês nesse momento, tá? Nesse ponto, vocês têm alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Se tem, é que eu vou passar disso para outras coisas. Eu quero saber se tem alguma dúvida no entendimento de que o diodo ele é um semicondutor, tem anodo e cátodo, e ele conduz de anodo para cátodo. Se eu polarizá-lo ao contrário, ele não conduz. O conduzir, ou seja, deixa passar a corrente, a energia elétrica que está chegando nele. Ok? Então, vamos continuar. Está faltando aluno hoje que sempre frequenta, hein? Está faltando o Ítalo. Está faltando outros aí que hoje não estão presentes. Vão ter que rever a matéria depois, porque é importantíssima essa matéria do diodo. Então, eu estou na página, pessoal, estou na página 24 da apostila, tá? Para vocês estudarem aí em casa, página 24 da apostila.
Você ia perguntar? É o Munhoz? Munhoz está presente. Estou vendo, Munhoz, estou vendo você presente. Vamos lá, vamos seguir então. Olha aí, nós temos aí o diodo, anodo, catodo, e aí maneiras que você pode encontrar, ou pretinho, ou coloridinho, vermelho, até meio transparente às vezes, tá? Ou marronzinho. Vocês podem encontrar o diodo nesses aspectos físicos, né? Vamos seguir. Aí temos vários diodos, olha aí. Só para vocês conhecerem a simbologia dos diodos, nós temos o diodo retificador, que é esse que nós falamos agora, o símbolo desse anodo catodo. Temos o diodo varicap, que ele é um diodo com capacitor interno, também tem anodo e catodo. Temos o diodo Schottky, temos o diodo Zener, temos o fotodiodo, temos o diodo GUM, temos o diodo túnel, temos vários tipos de diodo, porque eles têm várias aplicações, mas todos são diodos. Temos o diodo emissor de luz, que é o LED, tá? O LED é aquelas luzinhas que vocês veem em muitos aparelhos ou enfeites, ele é um diodo. Ele tem anodo e catodo, tá? Então, esses são os símbolos de vários tipos de diodos que existem. Então, o diodo é um semicondutor. O diodo semicondutor é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente somente quando está diretamente polarizado. Gente, isso tudo já expliquei. Eu não vou ler a apostila com vocês, que eu prefiro mais explicar do que ficar lendo. Eu já expliquei essa mesma matéria agorinha, tá? Aí eu estou explicando o que é a junção PN, que é fabricado com silício ou germânio, né? Bom, aqui nessa próxima página, na 26, eu vou mostrando internamente como ele funciona, a junção PN, novamente, mas eu não vou ficar lendo com vocês a matéria, depois vocês dão uma lida da matéria em casa. O diodo Zener é um diodo muito usado também, tá? O diodo Zener, ele funciona desta maneira no circuito. Ele vai paralelo ao circuito para fixar tensão. Geralmente o diodo Zener ele é usado para fixar uma tensão. Depois nós vamos explicar um pouco mais dele. Do diodo LED, chamado Light Emitting Diode, é o diodo emissor de luz. É um diodo também. Tá? Acho que eu já tinha falado isso para vocês. Então, nós temos várias aplicações do diodo. O diodo, como em pontes retificadoras, iluminação. Bom, como eu falei de polarização para vocês, então está aí uma representação que eu falei de chave fechada e chave aberta. Quando chega uma tensão positiva no anodo e sai de catodo, se comporta como uma chave fechada, ou seja, ele dá passagem para a corrente elétrica. Mas, se eu polarizar esse diodo de maneira inversa, com o negativo no seu anodo e o positivo no catodo, ele não dá passagem, ele se comporta como uma chave aberta, ou seja, não permitindo a passagem da corrente nesse momento. Tá? Então, olha só. A mesma representação que nós usamos em cima, agora há pouco, estou usando agora. Agora eu estou mostrando aqui que eu tenho uma bateria, temos aqui o mais, o positivo da bateria passando por uma lâmpada, eu só inverti a lâmpada antes do diodo, da outra explicação, coloquei o diodo antes da lâmpada, é a mesma coisa, porque para que o circuito funcione, a corrente tem que sair de um polo da bateria, da fonte, passar por todo o circuito e voltar a outro polo. Se essa corrente não fechar esse ciclo, o circuito não funciona. Lembra? Primeira aula, eu fiz a experiência dos fios da lâmpada dentro de um pote com água e não acendeu a lâmpada, só quando eu coloquei sal. É a mesma coisa, porque não tinha corrente elétrica circulando dentro daquela água. Quando teve corrente elétrica, funcionou. Então, aqui, se eu polarizar aqui, ó, com mais, sai da minha bateria, passa pela minha lâmpada, chega no anodo do diodo, chegou o mais, o positivo da fonte ou da bateria. Passa pelo diodo e o catodo do diodo vai em direção ao menos da minha fonte, ou menos da minha bateria. Chama polarização direta, a lâmpada acende. Se eu fizer ao contrário, sai o mais da minha bateria, passa pela lâmpada, mas chega no catodo do diodo, pode ver que eu inverti o diodo. Dessa maneira, embaixo está invertido.
não funciona. O diodo não permite a passagem da corrente, a corrente parou aqui no cátodo, não passou para anodo, ou seja, a corrente não chegou de volta na bateria, a lâmpada ficou apagada, a lâmpada não acendeu. Ok? Pergunta? Quem tem dúvida, pergunta. Esta é a hora. Ninguém tem dúvida, muito bem, então vamos seguir. Não, professor, aí nessa situação da polarização inversa, portanto, aí nesse circuito de uma lâmpada não serve muito, não? A lâmpada não acende nada, porque o diodo se comporta como uma chave aberta. Ele não permite a corrente que chega no cátodo, está invertido, ele está de cátodo para anodo aqui, no sentido do positivo da minha bateria. Ele não permite a passagem, a tensão chega e para aqui. Ela não passa, porque o diodo não permite a passagem de cátodo para anodo, com tensão positiva. Ele só permite a passagem de anodo para cátodo. Chegando positivo no anodo, sai de cátodo. E aí a corrente passa, o diodo permitiu a passagem, volta para a bateria, fechou o ciclo, a corrente circulou, a lâmpada acendeu. Então, esse circuito da polarização inversa, que efeitos práticos é que tem, é que se aplica? Não, estou explicando para vocês como funciona um diodo. A aplicação do diodo. Se você inverter o diodo, ele não vai funcionar. Ok. Tá? Mas existe num circuito, se ele for colocado dessa maneira, um aparelho for projetado com ele dessa maneira, porque tem alguma função. Nesse ponto não é para passar a corrente, mas o circuito vai ser maior que esse, vai ter muito mais componentes ligados. Mas aqui eu estou explicando nesses circuitos que nesse primeiro aqui, o diodo é uma chave fechada. Ele conduz, a lâmpada acende. Nesse jeito aqui, ele é uma chave aberta, ou seja, ele não conduz, a lâmpada não vai acender. Então, é uma maneira que você está polarizando o diodo, ou diretamente ou inverso. Está percebido. Tá? Muito bem, eu vou pular um pouquinho aqui, eu vou lá para sair do motivo, que eu já ensinei vocês a medir em diodo, eu vou lá vou continuar em diodo. Eu vou para a página agora, deixa eu ver qual vai ser. Tem um monte de páginas sobre multímetro. Vocês precisam ler a apostila em casa, viu? Eu estou explicações muito importantes aí sobre multímetro, sobre componentes, que eu vou detalhando na apostila. Como na aula eu falei que eu não leio a apostila, eu explico, eu ensino, então a apostila fica para vocês estudarem em casa. Muito bem, para a gente poder entrar no assunto fonte de alimentação, vocês vão começar a aprender algo importante, para vocês entenderem como o diodo vai trabalhar em transformar a tensão que era alternada da rede elétrica numa tensão contínua. Né? Então, como ele faz isso? Então, vocês vão ter que entender um pouquinho disso aqui quando falar agora. Frequência. O que é frequência? O que é frequência e suas características? É muito importante isso. Na física, a frequência é uma grandeza que indica o número de eventos em determinados períodos de tempo. Então, também podemos medir o tempo decorrido de cada oscilação. Essa medição se chama período. A frequência, geralmente, as oscilações de alguma propriedade, como, por exemplo, da corrente elétrica alternada. A frequência é representada pela letra F, e sua unidade de medida é o Hertz, simbolizado pelo H maiúsculo e o Z minúsculo, que equivale à quantidade de ciclos por segundo. Então, quando vocês verem a expressão Hertz ou Hz, significa que quantos ciclos por segundo aquilo ali teve, aquele determinado tempo de um segundo, quantos ciclos teve, ou seja, quantas oscilações. Vocês já vão entender, vou mostrar numa tabela. Assim, se dizemos que uma onda vibra a 60 Hz, que ela oscila 60 vezes por segundo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês participassem. Quem já observou, por exemplo, olhar um poste de luz à noite, lá longe, de longe, vocês não estão pertinho, vocês estão longe. Então você vê um poste lá longe com a luz acesa. O que parece aquela luz acesa? Parece que ela está fazendo o quê? Quem já observou? Parece que está piscando. Vamos lá. Mais alguém responde aí. Parece que está piscando, professor.
parece que está piscando, exatamente isso. Por quê? Porque ela está longe, o tempo que você tem para enxergar aquela luz, parece que ela está piscando, mas ela está mesmo. Ela está piscando de verdade, porque a nossa rede elétrica aqui no Brasil é de 60 Hz. Eu não disse agora que Hz significa ciclos por segundo? Então quer dizer que no espaço de 1 segundo, eu contar assim, ó, 1, 2. Nesse espaço de tempo, que é curto, a nossa rede elétrica fez 60 ciclos, ou seja, 60 picos, positivo e negativo. Ela subiu e desceu e voltou ao zero. Saiu do zero, foi para o máximo positivo, voltou para o zero, foi para o máximo negativo, voltou para o zero. Então ela fez 60 vezes isso. Porque a nossa rede elétrica aqui no Brasil é de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, né? Eu não vou, depois vocês veem, na apostila está falando quem é o Henrique Hertz, como foi, tal, isso é história. Tá? Vocês leem, vocês aprendem a história, eu ensino a matéria aqui. Olha aí uma tabela, aí nós vamos ver uma tabela, nós temos aí, olha só, eu vou usar o mouse. Estamos no ponto zero aqui, ó, onde está o mouse. Deu um ciclo para cima, que é o mais, voltou ao zero. Deu um ciclo para baixo e voltou ao zero. Esse espaço aqui, ó, esse meio ciclo negativo e meio ciclo positivo juntos, formou-se um ciclo inteiro, um ciclo completo. Então é um ciclo isso. Se nós dizemos que a rede elétrica aqui no Brasil tem 60 Hz, quer dizer que ela faz 60 vezes isso aqui, ó, um pico positivo e um pico negativo. Em 1 segundo ela faz 60 vezes isso. É isso que significa ter 60 Hz. Vamos mais longe. Fala a frequência de uma emissora aí de FM que vocês ouvem. Aqui em Jundiaí tem uma emissora chamada Dumont FM. A frequência dela no dial do rádio é 104,3 MHz. Olha só, entendam essa expressão. 104,3 mega. Mega, olha só. O K vale 1000, o M vale milhão. É isso? Estou certo ou estou errado? Me ajudem. Tá certo, professor. É isso aí. Então, 104,3 MHz, quer dizer, no espaço de 1 segundo, essa rádio transmitiu a programação sonora dela, que tem uma onda aí no ar, que chegou até meu rádio, que ela tem 104 milhões de vezes por segundo ela fez isso aqui. Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo. 104,3 milhões de vezes. É a frequência dessa rádio. Isso que significa Hertz, ciclos por segundo. Então, é importante saber disso. Tá? A nossa rede elétrica tem 60 Hz. Estou mostrando aqui para vocês. Ó. Então, no espaço de tempo, eu tenho uma frequência. Então, a frequência é uma das características da onda. Assim como o comprimento de onda, a amplitude, o período, a velocidade de propagação. Então, na física, onda é um pulso energético que se propaga através do espaço ou através de algum meio. É uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Mas essa onda do rádio, por exemplo, ela não está solta no ar, ela tem uma portadora. Então, esse 104,3 MHz que eu comprei numa rádio aqui de Jundiaí, ele caminha no ar aí dentro de uma portadora, né? Estou falando de sinal de transmissão, né? Então, megahertz, kilohertz, né? Aí, esses são os sinais, ó. Esse aqui é um sinal digital, também tudo é medido por frequência. Aqui eu tenho um sinal de AM, aqui eu tenho um sinal de FM, tá? Que são os mais conhecidos. E o tipo de sinais. Mas eu falei de frequência de rede elétrica, que tem 60 Hz, porque isso vai ser fundamental na
matéria. Então, antes de passar para frente, eu vou dar um pause aqui, vamos para a nossa experiência prática de hoje. Tá? Lembra que eu fiz um esqueminha lá agora, que vocês viram? Deixa eu preparar aqui, ó. Olha esse desenho que eu fiz aqui. Aqui eu tenho dois polos, né? O mais e o menos. Gente, vocês, se quem não estiver com a minha imagem aberta na tela, clica 2 vezes no Márcio Roberto Patelli, que é a imagem fixa na tela, tá? Mas eu acho que todos estão, porque ninguém reclamou. Então, aqui nesse desenho que eu fiz, é mais ou menos isso que está aqui na mesa, aqui, ó. Então, aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Aqui nesse minha barra de LEDs, eu tenho um polo positivo, que é do lado direito meu aqui, e um polo negativo do lado esquerdo meu aqui, ó. Não sei se é o mesmo de vocês, mas tá aqui. E eu tenho aqui algumas lâmpadazinhas, não são lâmpadas, na verdade são lâmpadas LED. Tá? Eu tenho 4 lâmpadas LED nessa barra. Então o mais entra e chega no primeiro LED. O LED é uma lâmpada, que é um diodo que acende. Ele está de anodo para cátodo. Então o mais entrou no anodo, em cima do que aprendemos agora há pouco, né? Em cima do que aprendemos agora há pouco, está correto. Nós temos a polarização correta, a polarização direta, né? Passou por esse LED, atenção, chegou no anodo do outro, passou por esse LED, chegou no anodo do outro, passou por esse LED, chegou no próximo de LED, que é o anodo, saiu de cátodo e voltou para o menos da minha fonte. Então, eles estão todos polarizados diretamente. Então, se eu aplicar aqui uma tensão positiva e aqui o menos da minha fonte, essa corrente vai circular. O que vai acontecer com meus LEDs? Eles vão acender. Tá? Eles vão acender. Então, aqui, olha, na minha barrinha de LED, eu tenho o polo positivo e tenho aqui o polo negativo. O polo negativo, eu já liguei um fiozinho preto, que é o menos da minha fonte. E o fiozinho branco é o mais da minha fonte. Minha fonte está ligada na tomada. Eu vou até pegar o multímetro agora e vamos medir a minha fonte. Ó, eu falei que o fiozinho branco é o positivo da minha fonte. Aqui. Estou com o fiozinho branco aqui. E o polo negativo está ligado aqui na... Quanto deu lá? Opa. Quanto deu no multímetro? Vai dar 12,6. 12,2. 12,2 volts, né? Então, essa minha fonte, ela tem 12 volts. Tá? Então, eu vou fazer o quê? O negativo já está ligado e o positivo está solto aqui. E é a exemplificação desse esquema, desse desenho que eu fiz aqui. Exatamente isso. São 4 LEDs ligados dessa maneira. O mais vai entrar aqui, vai passar para os 4 LEDs polarizados diretamente e vai ir para o menos. O menos já está ligado aqui, eu vou ligar o mais aqui. Então, se eu estiver correto na minha teoria, os LEDs vão acender. Olha aí. Acenderam. Correto? Correto. Então, vamos trabalhar com o diodo agora, para vocês verem o que nós vamos fazer da experiência. Eu vou mudar, eu coloquei em tensão contínua a meu multímetro para poder fazer a medida de 12 volts. Olha aqui, olha o símbolo de tensão contínua. Coloquei em 200, me deu 12 volts ali. Então, agora, eu vou mudar, eu vou medir um diodo, vou mudar para a escala de diodo, ou escala também de apito sonoro, que é a mesma. Agora eu consigo medir o diodo. O diodo, nós já falamos dele, é assim. De um lado, ele não conduz. Invertendo as pontas,
ele conduz, olha lá, 379. Correto? No multímetro digital, a ponta vermelha fica no anodo, a preta no cátodo. No digital, olha, vou chegar o diodo mais perto para vocês verem. Conseguem ver? Deixa eu ver se dá. Aí, ó. Ó, o lado da faixinha está para o lado direito. Tá? Que tem a faixinha prateada, estão vendo? Olha lá. Dá para ver, dá. Agora dá para ver. Tá? Então, o multímetro digital, você coloca a ponta vermelha no anodo, preta no cátodo, ele conduz. Aí você inverte as pontas, ele não conduz, ó, o multímetro não conduz. É o que eu falei da polarização. Mas no multímetro analógico é o contrário, tá? As pontas se invertem. A vermelha no cátodo, a preta no anodo, aí ele conduz. Tem uma ressalva para quem tem um multímetro analógico não achar que está errado. E no digital é o contrário. Então, a minha proposta agora é esta. Eu vou pegar esse diodo, ó, liguei no anodo dele, ó. No anodo dele, coloquei o fio branco, estou segurando. Não dá choque, é 12 volts. Eu vou encostar agora o cátodo dele na entrada aqui da meus LEDs. Tem que acender. Ó, acendeu. Porque esse diodo assim, ele está se comportando como uma chave fechada, correto? Igual eu expliquei na matéria agora há pouco. Né? Dessa maneira, ele se comporta como uma chave fechada. Ele conduz, ele dá passagem. Olha lá. Na verdade, eu já soldei um diodo aqui, mas aí eu preferi usar ele solto na minha mão, porque eu tinha que soldar ele de novo. Tirar ele para invertê-lo, né? Então, ó. Olha aqui, o diodo conduz. Então, se eu inverter esse diodo aqui na minha mão, o que deve acontecer? Ó, vou inverter. Inverti. Agora estou colocando. Não vai acender. Coloquei a tensão no cátodo dele. Exato, não vai acender. De cátodo para anodo. Opa, olha lá, estou encostando. Não acende. Tá vendo? Não acende. Ele não conduz. Ele comporta como uma chave fechada. Aliás, aberta. E invertendo, colocando ele de anodo para cátodo, como está agora, coloquei o fio branco nele. Estou segurando na minha mão aqui, ó. Fio branco nele. No anodo dele. Agora ele conduz de anodo para cátodo. Né? Acendeu os LEDs, ó. Muito interessante, tá? Mostrando e até provando que a teoria também se torna na prática a mesma coisa. Tá? Então, o diodo, aqui nós temos 2 diodos retificadores, deixa eu colocar ele mais para cá. Então, o diodo, ele conduz de anodo para cátodo, sendo diretamente, ou seja, o positivo no anodo sai de cátodo. Se eu inverter o diodo desta maneira aqui, ó, pode ver que eu inverti. Esse o cátodo está aqui e esse o cátodo está aqui. Pela faixinha prateada vocês veem. Se eu colocar positivo aqui no anodo, ele sai de cátodo. Se eu colocar o positivo aqui no cátodo, ele não sai de anodo. Correto? Foi o que nós falamos na matéria, na apostila, agora há pouco. Beleza? Alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Já entenderam tudo? Não? Ninguém tem mais dúvida? Eu sigo com a matéria. Se ninguém tem dúvida, vamos seguir com a matéria. Tá tudo certo, professor. Beleza. Então tá bom. Então. Tá aí tranquilo, né? Vamos lá. Eu vou voltar para a apresentação para a gente seguir aqui com a matéria. Muito bem. Então já sabemos como medir o diodo, já sabemos como ele conduz, que é a diretamente é de anodo para cátodo, ou seja, positivo no anodo, sai de cátodo, e indiretamente ele não conduz, se comporta como uma chave fechada, aliás, aberta indiretamente, não conduzindo. Mas tem muitas aplicações do diodo. Uma delas é como retificador.
Já que falamos de onda, que a nossa frequência da rede elétrica é medida em hertz, né? Que nossa rede elétrica tem 60 picos por segundo, ou ciclos por segundo, né? Que o hertz significa que em um segundo ela fez tantas vezes o ciclo positivo e o negativo, ou seja, o positivo é meio ciclo e o negativo é outro meio, juntando os dois meios tem um ciclo inteiro. Nós já sabemos como o diodo se comporta, que chegando positivo no anodo, passa de cátodo. Passa para cátodo. Ok? Então vamos entender como é que funciona o diodo como retificador. Vocês viram lá que eu mandei um material para vocês hoje no grupo do WhatsApp? Todo mundo? Sim. Quem não percebeu, olhe lá, porque eu mandei de novo, mandei o esquema elétrico da fonte de alimentação que nós vamos montar, mandei o desenho da placa de circuito impresso que nós vamos fazer, e mandei várias instruções ali, tá? Que vocês vão poder usá-las na aula que nós vamos estar montando a fonte. Tá bom? Então, atentem lá, quem não olhou, salva quem puder salvar, para que vocês não percam, porque vai que eu tenho que apagar do meu celular uns arquivos, vai sumir esse arquivo lá. Então, quem já viu, já salva essas imagens, tá bom? Para poder usá-las na hora que nós vamos precisar usar. Vamos lá. Então, um circuito retificador, ou simplesmente retificador, corresponde aos circuitos elétricos elaborados para a conversão da corrente alternada em contínua. Então, onde que nós temos corrente alternada e onde nós temos corrente contínua? Quem pode me ajudar aí? Onde nós temos a corrente alternada? Vocês sabem? A alternada seria em bateria? Não. Na rede elétrica da tomada da nossa casa. Nas tomadas da nossa casa, do nosso trabalho, são a rede, os postes na rua, eles conduzem a fiação dos postes e entram nas nossas residências corrente alternada. E a corrente contínua, ela vai existir aí nas baterias. Na bateria de carro é contínua, a bateria de uma moto, numa fonte. Aquela fonte que você carrega seu celular, naquele conectorzinho da ponta ali que você liga no seu celular, ali tem 5 volts, 3 volts contínuos. Já foram trabalhados essa tensão, transformados, porque você ligou aquela fontezinha na tomada da sua casa. Era alternada e sai contínua lá no seu aparelhinho para carregar o seu celular. Dentro dos aparelhos de eletrônicos também tem corrente de tensão contínua, tá? Porque ela entra alternada e é convertida para contínua, para que possa alimentar aí os diodos, os transistores, os semicondutores, os circuitos integrados. Então, isso vai acontecer em todo o aparelho, a transformação da corrente alternada para a tensão contínua. Então, nós temos essas tensão contínua e alternada em todo aparelho que nós ligamos na tomada. Então, utiliza-se para esse processo elementos semicondutores, tais como os diodos e estilistores, além de um transformador. Pessoal, nem sempre é transformador. Muitas fontes, quando a fonte é uma fonte chaveada, ela vai ter um transformadorzinho dentro dela, mas ela não vai fazer a função de derrubar a tensão somente. Ele é um chamado transformador Chopper. E nós vamos falar de um transformador na fonte que nós vamos montar, que é um transformador que liga o primário ao secundário da nossa fonte. Então, em outras palavras, trata-se de um dispositivo que permite que uma tensão ou corrente alternada, simbolizada pelo CA, que é normalmente uma tensão senoidal, ou seja, essa cobrinha aqui, ó, que faz um pico positivo e faz um pico negativo, é chamado de senoide, tá? Seja constante, ou seja transformada em contínua. Então, transformamos a tensão que antes era alternada em tensão contínua, através desse circuito chamado retificador. Tá bom?
Então, nesse circuitinho que temos desenhado aqui à esquerda da imagem, nós temos um transformador. TR aqui, ó, temos um transformador. Ele tem dois lados. Esse lado é chamado de primário, o lado esquerdo, e o lado direito é chamado de secundário. Então, esse transformador, a princípio, aqui ele serve para derrubar a tensão da rede. Se eu ligo aqui em 110 ou 220, e do outro lado eu posso ter 12, posso ter 15, posso ter 9. Estão entendendo? Ele vai pegar a tensão que chegou alta aqui, e do outro lado dele, através de indução, de eletromagnetismo, sai sem ter ligação nenhuma. Esse lado aqui que eu chamei de secundário, e esse lado aqui que é primário, não tem ligação física nenhuma. É uma bobina aqui totalmente desligada dessa. Elas estão próximas, mas não estão ligadas uma na outra. Mas através do magnetismo, eletromagnetismo que vai acontecer aqui, quando liga-se esse primário na tomada, desse lado vai sair uma tensão. Se a bobina do secundário aqui, o V2, for menor do que a do primário é uma bobina grande, a do secundário é uma bobina menor, vai sair uma tensão pequena. Mas se a bobina do secundário for maior que a do primário, vai sair uma tensão maior do que entrou desse lado aqui. Então o transformador ele serve tanto para diminuir a tensão para o secundário ou para aumentar a tensão para o secundário. Depende do tamanho dessas bobinas. Porque essas espirais aqui, ó, simbolizam uma bobina. Bobina secundária desse transformador e bobina primária desse transformador. Tá? Então, vamos dizer que esse transformador é de 12 volts. Entrou 110 ou 220 aqui no primário, vai induzir para o secundário 12 volts a alternada. Ela só diminui ou aumenta a tensão que sai no secundário. Eu acabei de explicar isso, que o transformador pode tanto diminuir quanto aumentar. Mas não mudou o tipo da tensão, ela continua sendo alternada. Correto? Mas chegando aqui nesse diodo, olha só. Lembra que eu expliquei que o diodo de anodo para cátodo só passa o quê? Só o que passa de anodo para cátodo? Só os positivos, só se chegar a tensão positiva aqui no anodo. Aí ela sai de cátodo. Então, a minha senoide aqui, ó, da minha rede elétrica, é exatamente isso. Faz um pico positivo, depois faz um pico negativo. Depois torna a fazer um pico positivo, torna a fazer um negativo. Isso repete 60 vezes por segundo. O que vai acontecer quando ela chegar aqui nesse diodo, que é alternado, que está chegando no diodo, no anodo dele, correto? Que eu falei que o transformador derrubou de 220 ou 110 para 12, mas não mudou o tipo da tensão. Só alterou a tensão de maior para menor, mas não mudou a forma dela. Então, nesse momento, em um momento, vai chegar um pico positivo aqui no anodo desse diodo. Se chegar positivo no anodo, conduz para cátodo? Não, não conduz. Sim, gente, conduz. Olha, nós falamos acima que se chegar mais, o mais é positivo, né? Chegar positivo, ele passa pelo diodo. Então, se chegar um positivo aqui, sai positivo do outro lado. A hora que chega o negativo, chegou uma corrente alternada. Ora ela é pico positivo, ora ela é pico negativo. Depois é positivo, depois é negativo. Isso 60 vezes por segundo. Então, num segundo, vai chegar 30 picos positivos aqui no anodo. Esses 30 passam, sai de cátodo. Os 30 negativos não passam. Nós fizemos o teste com o diodinho aqui nas barras de LED. Invertiu o diodo, não passou a tensão positiva. Na maneira direta, passou. Então, os 30 picos negativos não vão passar por esse diodo. Esse diodo vai separar as ondas. De um lado direito aqui no cátodo vai ter só ondas positivas. Porque o diodo não deixa passar as negativas ligado dessa maneira diretamente. O que acontece? Na parte aqui de baixo do transformador, vai ter as positivas, porque não tem diodo, ó. Então, vai ter as negativas embaixo. Em cima, chega positiva e negativa aqui no anodo. Só passa as positivas.
Olha na escala de baixo aqui, ó. Pode ver que só tem positiva, só tem positiva. Cadê a negativa aqui embaixo? Que não tem. Isso aqui no catodo do diodo, porque o diodo só deixou passar os positivos. Aqui embaixo não, aqui embaixo não tem diodo, temos os picos negativos também. Então, o diodo separou o positivo do negativo, já começou a retificar a tensão dessa minha fonte. Já começou a transformar a tensão de alternada em contínua. Qual a diferença da alternada e contínua? A alternada, ela tem positivo e negativo ao mesmo juntos ali. Ele não está separado. E a contínua não, ela tem um polo que é mais e tem um polo que é menos, definidos e separados, correto? Então, esse diodo aqui conseguiu separar os polos positivos. Então, aqui em cima, nessa linha, vai ser o polo positivo dessa minha fonte. E aqui embaixo, nessa linha, eu vou ter o negativo da fonte. Eu já tenho positivo e negativo separado. Mas é uma retificação falha esta. É um diodo só. Ele só separou meia onda. Então, eu tenho uma retificação de meia onda. Então, é o que eu vou explicar, que está na matéria abaixo. Retificador de meia onda. Tá? Então, existem vários tipos de retificadores e métodos complexos para o projeto que a gente vai fazer, qualquer projeto. Normalmente, sendo empregados nos circuitos diodos e tiristores. Tiristor é bastante usado em retificadores de alta potência, porque eles suportam uma capacidade de corrente maior. É um diodo que tem um terceiro terminal, é chamado de tiristor. Tá? É um retificador também. Os retificadores mais simples são do tipo meia onda, onda completa com center tape e onda completa em ponte. Então, são 3 tipos de retificadores mais simples. O de meia onda, que eu expliquei acima agora, que só separa o positivo e é falho. De 60 ciclos que tenha por segundo, eu só vou ter 30 picos positivos e eu só consegui 30. Então, é um retificador de meia onda. Temos também os retificadores de onda completa com center tape, ou seja, um transformador, em vez de ter 2 pinos no secundário, como eu tenho aqui, lembra que eu pedi para vocês comprarem um que der 9 mais 9? Não foi isso que eu falei? Porque tem um terceiro fio no meio. Tem os fios da ponta e um no meio. Esse não tem. Então podemos ter um retificador de onda completa com transformador com center tape, que é o fio central. Ou um retificador de onda completa em ponte, tá? Que eu vou explicar para vocês já já. Se não for hoje, é na próxima aula, mas é a sequência da matéria. O pior retificador é o retificador de meia onda, pois ele gera muita interferência na onda. Porém, é o mais barato, pois só usa um diodo. Para tentarmos reduzir a perda na queda da onda, que chega a zero em qualquer tipo de retificadores, de retificações, adicionamos capacitores. Então, pode ver que logo na frente do diodo aqui, ó, eu tenho um capacitor. Está vendo aqui o desenho, o símbolo de um capacitor? O mais do capacitor, esse é um capacitor eletrolítico, porque ele tem um mais aqui, ó, e está ligado no catodo do diodo, ou seja, onde tem os picos passaram pelo diodo, os positivos. Tá? O que o capacitor vai fazer? Que eu estou explicando agora. Tá? Então, para reduzir a perda na queda da onda, que chega a zero em qualquer tipo das retificações, acionamos capacitores. E quando a onda estiver subindo, são carregados. E quando a onda estiver descendo, esses se descarregam em uma tentativa de manter o nível da tensão elevado. Sendo que a variação na crista da onda, que exibe o ato de carregar e descarregar, o capacitor denomina carregou. Então ele vai descarregando, descarregando, quando chegar aqui no meio, carregou de novo, que é exatamente nesse ponto da onda. Tá vendo aqui, ó? A onda de cima que chegou no anodo do diodo, o que passou? Carregou o positivo, hora do negativo ele vai descarregando, mas chega aqui ele carrega de novo. Aí vai descarregando, carrega de novo. Isso é chamado de ripple. Tentando manter a tensão sempre constante ali, com a carga e descarga dos capacitores. Então, os outros retificadores são circuitos cuja finalidade é obter corrente contínua, DC,
a partir de corrente alternada, AC. O processo de mudança de AC para DC, que ocorre em uma fonte de tensão, geralmente é composto pelas etapas de transformação, ou seja, retificação, filtragem e estabilização. Vou mostrar um gráfico daqui a pouco, porque a retificação é o primeiro passo, depois você filtra, que é nos capacitores, depois você estabiliza a tensão, que é nos estabilizadores, que nós vamos... Todas essas etapas vai estar no circuito que nós vamos montar. Tá? Estabilização, onde o transformador tem a função de reduzir ou elevar a tensão disponível, que será enviada ao retificador, onde a corrente AC, que é bidirecional, é convertida em uma corrente unidirecional. No filtro, é reduzida a pulsação da tensão através do capacitor, mas resultando ainda em uma tensão com pequenas oscilações, conhecida como ripple. Esse sinal é estabilizado ou através de um regulador Zener, ou através de um circuito integrado, como, por exemplo, um LM qualquer. Por fim, a carga recebe fazendo o que eu não gosto de fazer, que é ler. Então, nós vamos partir para entender aqui. Ó, né? Esse é o retificador de meia onda novamente. Então, explicar algumas coisas para vocês. Como eu tenho aqui um primário e um secundário, quando induz de primário para secundário, em cima eu tenho um pico positivo, seria este. No mesmo momento, no pino de baixo do transformador, eu tenho negativo. Aí, quando embaixo eu tenho negativo. Aí, em cima, chegou o negativo, o positivo fez, completo e acabou. Aí vai para negativo, embaixo eu tenho positivo. Então, nos fios do transformador, se num polo eu tenho positivo, no outro eu tenho negativo, embaixo. E quando em cima é negativo, embaixo eu tenho positivo. E vocês vão ver a importância disso quando nós formos retificar a onda completa. Não vamos perder nenhuma onda deixando a retificação completa. Tá? Deixa eu descer um pouco mais aqui. Ó. Esse aqui é o retificador de onda completa. Só que com transformador com center tape, que é o transformador com fio central. É o que eu pedi para vocês comprarem. Tá bom? Então, você usa só 2 diodos e consegue fazer uma retificação de onda completa. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho aqui nesse circuito um primário que está entrando 127 volts com 60 Hz, que é a nossa rede elétrica. Ele vai induzir para o meu secundário uma tensão qualquer, sendo maior ou menor do que entrou no primário. Mas vamos dizer que é menor. Vamos dizer que ele é 12 volts. Tá? Então, lembra que eu falei agora que quando no polo de cima eu tenho positivo, no polo de baixo eu tenho negativo. Quando no polo de cima eu tenho negativo, no polo de baixo eu tenho positivo. Perceberam? O que eu acabei de explicar para vocês? Qual a diferença da meia onda completa? Que esse aqui eu vou aproveitar os dois lados dele. E o meu meio, o meu center tape vai ser sempre negativo. Está aqui, ó, ligado no negativo do capacitor. Então, nesse primeiro momento, chegou um polo negativo aqui no diodo 1. Percebam, negativo. Passa de anodo para cátodo negativo? O que vocês falam? Passa. Não passa. Por quê? Negativo. De anodo para cátodo não passa. Nesse primeiro momento, chegou sim, aqui no diodo 1 um pulso negativo da minha energia alternada. Ele não passa por esse. Mas, nesse mesmo momento, o polo de baixo chegou o quê? Positivo. Positivo. Aí o positivo passa por D2. Então, nesse primeiro momento, eu tenho um pico positivo chegando no positivo do meu capacitor aqui, ó. O meu mais da minha fonte. Aí, no segundo momento, embaixo que estava positivo e passou, se torna negativo. Ele já não passa mais pelo diodo. Mas em cima, que antes era negativo, nesse segundo momento, é positivo. Agora ele passa pelo diodo 1. Então, nos dois tempos, tanto de um quanto no outro, semiciclo, eu tenho positivo chegando aqui no meu capacitor, no meu mais da minha fonte. Então, eu separei. Aqui eu tenho só polos positivos e no meio eu tenho os negativos do transformador, esse center tape. Então, com 2 diodos somente, um transformador com derivação central, eu consigo
retificar a onda inteira. Então, olha o que acontece com a onda, com o Ripple. Ele carregou, a hora que ele vai descarregar, o outro diodo conduz, carrega de novo. A hora que ele vai querer descarregar, o outro diodo conduz, carrega de novo. Então, a minha tensão vai ficar praticamente reta, sem os picos. Né? Nessa de baixo aqui fica melhor. Ó. Ele carregou, aí iria descarregar, né? Igual no meia onda que falamos agora há pouco. Aí o outro diodo conduz, carrega de novo. Vai descarregar, o outro diodo conduz, carrega de novo. Tá entendendo? Então a minha onda vai ficar sempre positiva aqui nesse lugar. Ou seja, nessa saída aqui, união dos dois catodos, do D1 e do D2, ó, que é minha saída da fonte, minha saída de tensão da minha fonte, eu vou ter sempre positivos. Correto? Enquanto os negativos vão sair sempre pelo filtro central, que vai no negativo do capacitor. Então, eu tenho agora aqui, nesse momento, uma retificação de onda completa, com 2 diodos e o capacitor filtrando, mantendo assim, transformando a minha tensão, que antes dos diodos era alternada, agora aqui, depois dos diodos, na ligação dos catodos com o capacitor, ela se torna contínua, já é VCC. E antes aqui ela era AC, agora aqui ela é contínua. Correto? Então, eu sei que na primeira explicação de uma matéria dessa, talvez fique, como será? Mas olhem para o circuito que eu estou explicando e tentem perceber como eu estou explicando. Com tudo que eu estou explicando aqui para vocês, está escrito aí. Vocês podem depois lerem e melhorar a percepção. Mas eu acredito que vocês já tenham entendido, porque está simples da maneira que eu estou colocando aqui. Eu transformei a tensão alternada que estava aqui do lado esquerdo dos diodos para a contínua do lado direito. Então, quem fez isso? Os diodos separaram os picos positivos e o capacitor filtrou, mantendo com ripple menor uma tensão praticamente constante no nível, vamos dizer que é de 0 a 12, né? Então, saiu de 0 para 12 e se manteve em 12, ó, praticamente constante, porque os diodos propiciaram isso. Ela não fez 0, 12, 0, negativo, 12, 0. Ela separou o positivo, mantendo agora nessa fonte do lado direito dela. Aqui, enquanto aqui em cima é o mais da minha fonte. Agora é uma tensão contínua. Então, a fontezinha que vocês vão montar, ela vai propiciar para vocês aí a transformação da tensão alternada em contínua e a regulagem dessa tensão. Ok? Então, a fonte carrega seu celular, a fonte que você liga o seu aparelhinho de som, se tem fonte. Se não tem fonte externa, lá dentro vai ter uma fonte dentro do seu aparelho. Então, o seu notebook, aquela fonte que você liga na tomada e põe para carregar a bateria, essa fonte, ela faz isso. Ela transforma a alternada, derruba ela de 110 ou 220 para 19 volts, e aí filtra, transforma ela de alternada para contínua e vai sair contínua alimentando o seu aparelho. Então, qualquer aparelho eletrônico vai passar por essa transformação. Qualquer aparelho eletrônico. Ok? Quer perguntar? Eu vou sair da apresentação aqui. Alguém quer perguntar? Professor. Diga. Então, se for um transformador só com 2 fios no secundário... Tem que usar 4 diodos para transformar. É a próxima etapa que eu vou explicar, que é o retificador de onda completa em ponte. Tá? Então, eu falei que temos 3 tipos de retificadores, né? Ok. Então, vamos por essa. Que é o retificador de meia onda, o retificador de onda completa com center tape, que é o fio central do transformador,
e o retificação de onda completa em ponte, que é quando o transformador tem somente 2 fios na saída, e aí nós vamos utilizar 4 diodos para fazer a retificação. Tá bom? Tá bom. Então vamos. Não tem Professor. dúvida em medição. Oi, diga. Eu tenho uma pergunta mais um pouquinho separada da aula. Eu tenho uma TV que gostaria que me ajudasse para consertar, já que estou animado nessa aula. Será Sim. que nesse transcurso dessas aulas, pouco a pouco, pode me ajudar a ver? Porque eu posso comentar com você sobre essa TV, né? Dentro da TV tem tudo isso que nós estamos falando, mas eu vou utilizar então um tempinho, toda aula eu utilizo um tempinho para perguntas. A aula passada o Barata falou aí sobre o diodo que ele, e aí ele comentou comigo no começo da aula, mas tinha poucos alunos ainda, antes de todo mundo entrar, que ele trocou o diodo que ele achou lá em curto e a régua dele funcionou. A régua de tomadas dele voltou a funcionar. Foi isso, né, Barata? Sim, foi isso. Achou um diodo em curto, que mediu de um lado, conduziu, invertendo, conduziu também. E não pode, o diodo conduz de um lado, invertendo as pontas, não conduz. E ele achou o defeito, trocou a peça e funcionou. Então, eu abro sempre espaço para vocês falarem, trazerem uma experiência ou uma dúvida, né? Então, essa retificação de onda completa é um pouco mais detalhada. Então, eu não vou falar dela neste momento. Então, o Barato estava querendo saber dela aí. Aí está o projeto da fonte que nós vamos montar. Ó. Na verdade, eu mandei isso para vocês, mas está na nossa apostila também. Mas antes dele, eu vou falar da ponte, mas não vou falar da ponte hoje, porque ela demora um pouco. Porque aqui a retificação, igual falamos agora há pouco, alternada no primário, no secundário, e aí vamos ter 4 diodos separando a senoide, para poder ter os 2 picos, tanto o positivo aqui, quanto o negativo que sai aqui desses diodos. Aí vocês vão entender como, tá? Mas eu quero saber da dúvida do nosso amigo aí que falou agora. Fala para mim o que acontece com a sua TV. Então, depois de uma chuva e raios que tive, a TV deixou de funcionar. Aí não consegui mais, a TV está aqui parada. A TV parou de funcionar. Quais são os primeiros passos que posso fazer? Bom, primeira coisa, qual é a marca da TV? Philips. Philips. Quando você liga... Philco. Quando você liga ela na tomada e você aperta o controle remoto para ligar, aquela luzinha vermelha que fica embaixo, acontece o que com ela? Ela não acende. Não acende nada? Não acende nada. Tá, então, a princípio, você tem um problema, podendo ser até na fonte da sua televisão. Que a televisão ela é dividida em etapas, né? Isso. Aí você está mostrando a TV aberta. Essa TV mesmo? É essa mesmo. Eu abri agora para mostrar para você. Então, vamos ver se eu consigo... Eu sei da apresentação, deixa eu abrir essa imagem. Deixa eu tirar o PIN da minha imagem. Vamos ficar com a sua. Todo mundo está vendo a imagem da TV dele? Grandona na tela aí? Não. Sim, então, tem que clicar na imagem dele. Sim, clicar 2 vezes. 2 vezes no nome, que é o Fernando. Isso. 2 vezes no Fernando, e aí vai fixar a imagem na tela. Nós estamos vendo do lado direito aqui, meu direito, tá? Meu direito. Aqui, do lado direito, onde eu estou, não sei se vocês vão ver isso, o meu mouse aqui. Mas acho que não está vendo o meu mouse, né? Não. Então, olha, do lado direito tem uma placa branca. Essa placa branca é a fonte dessa TV. Pode ver que nessa placa branca aí, clara, aliás, está saindo lá do lado de cima dela um cabinho que é o cabo da tomada, não é? Tem um conector ali. Isso aqui. Isso. Esse é a tomada que entra aí. Essa fonte vai fazer tudo que eu falei agora há pouco para vocês.
ela tem retificadores, ela tem tudo. Só que é uma fonte mais sofisticada, é uma fonte chaveada. Ela vai soltar aqui, do lado esquerdo dela, tem um cabo branco, um monte de fiozinho branco aí, esse aí, onde ele está com a mão. Esse cabo aí vai soltar as tensões que vai alimentar a televisão, tá? Ele vai levar as tensões lá para aquela placa verde, do outro lado, chama placa principal. Isso. Então, o primeiro momento, numa TV ou qualquer aparelho, é determinar onde está o defeito. Então, Certo. aparentemente, precisa ver se a fonte está funcionando. A fonte é a placa clara e a verde escura, a verde grande, é a placa principal. Se a fonte não estiver funcionando, aí está o motivo da TV não funcionar. Tá? Mas, para saber se a fonte está funcionando, vamos ter que usar um multímetro. Tá vendo nesse cabo cheio de fiozinho claro, branco aí? Pega nele de novo aí. Isso, Sim. nesse cabo aí, deve ter na frente do conector que está ligado na placa, o conector onde estão esses fios, deve ter umas marcações de tensão. Não sei se você consegue ver se tem ou não. Umas marcações. Se não está na frente, está acima, mas deve ter uma barrinha escrito 5V, 3V, alguns nomes. Não no fio, na placa. Ah, tá, na placa. Na placa. Hum, É que a imagem não nos permite ver, que está longe, né? tá. Mas aí vão ter que checar se essas tensões existem. Se nenhuma delas existir, aí ó, tem essa tabelinha aí, tem uma tabelinha aí? Tem aqui. Está escrito o quê? Está escrito... Olha, são muito pequenas. Aí tem que usar uma lupa, né, uma lente, ou fazer uma foto e ampliar a foto e aí ler, né? São Verdade. recursos que nós usamos para enxergar. Então, quando eu tenho uma lupa na minha bancada que eu uso para ver. Quando eu não consigo ver, eu fotografo bem de perto, nítido, aí eu amplio a foto. E aí eu consigo ver bem grandão aquilo que eu não estou enxergando. Então, tem umas tensões. Então, a gente vai pegar o multímetro. Eu não vai fazer isso agora, porque acho que ele não vai ter condições de fazer, mas eu vou explicar como faria. Vai pegar o multímetro, vai colocar numa escala de tensão, tipo assim, 200, né? Contínua. Porque nesse ponto aí, desse conector aí, que ele pega de novo no fio, esse aí, só sai tensão contínua, não é alternada. Alternada é lá na entrada da rede só. Aqui. Então, isso. Aí é contínua. Vai colocar em 200, vai pegar a ponta preta do multímetro, colocar nessa carcaça aí, ó. Qualquer furinho desse metal, não, no metal desse metal todo aí. Não na placa, na carcaça, não. Isso, é isso aí, na carcaça. Vai pegar um furinho qualquer, vai pôr uma ponta aí, a ponta preta, e a ponta vermelha vai lá naquele fiozinho desse conector e vai checar se cada pino desse tem a tensão que a tabelinha vai ter descrita aí. Em algum lugar... Desculpa aí, eu estou falando e a garganta ficou seca. Tomar um gole de água. Então, é assim. O preto fica por aqui. Põe num buraquinho qualquer isso. Põe num buraquinho e deixa fixo aí. Solta ele, põe num buraquinho que ele encaixa dentro. Pega o preto, enfia no buraquinho, larga isso aí, já está dando contato. E aí a vermelha vai medir, vai colocar o multímetro em 200 volts, contínua. 200 volts, contínua. Isso, 200 contínua. E aí você vai lá com a televisão ligada, ela não está ligada, né? Não está ligada. Mas quer ligar ela? Põe o multímetro lá perto do cabinho branco, para todo mundo ver. Põe o multímetro mais para lá. Não a ponta, o aparelho. Isso, onde todo mundo vai ver. Você também vai ver. Liga a televisão na tomada. Pode ligar, não tenha medo, não. Se tomar choque, é você que vai tomar. Ninguém mais vai tomar. Fica tranquilo. Gostou, né? Não. Quem vai consertar depois? Liga na tomada essa TV aí. Tá. Agora subiu a sua imagem, cara. Volta com a sua imagem aí. Volta com ela. Isso. Aí. Tá a equipe toda junto aí. É pai e filho? Sim, exatamente. Como que é o nome do seu filho? Omar.
Repete aí que eu não entendi. Omar. Omar. Aí, Omar. É o Omar que vai levar choque? Não, eu vou levar mesmo. Ah, tá. Ligou na tomada? Já liguei. Só que sua mão está em cima do multímetro, ninguém vai ver. Deixa tá. o pino preto lá que ele está dando contato. Você vai pôr essa ponta vermelha, isso, em cima desse conector, em cada fiozinho que entra, a ponta fininha chega nele. Põe. Num buraquinho não dá nada, vai pro outro. Já que você não achou a tabelinha, vai pondo. A gente vai ver se tem alguma tensão. Não vai ser acima de 200, vai ser tensões pequenas, então você enfia a pontinha, tem certeza que ela está encostando lá no conector, vai mudando. Ó, você não está achando nada por enquanto. Nada, né? Nada. Isso. A ponta preta deixa ela encostada aí, sem problema. Ó, nada. Nada. Não tem. Já chegou no último? Agora cheguei no último. Nada. Nada, olha só. Essa fonte não está soltando tensão nenhuma. Então, a princípio, o defeito está nessa placa. Porque se ela estivesse boa, funcionando, sairia alguma tensão. Tem uma tabelinha, depois você manda para mim no WhatsApp, ou no grupo lá, ou no meu pessoal, tudo faz. O modelo dessa televisão. Ah, tá. Beleza. Sabe que é modelo? Você vê lá na tampa traseira, tem uma etiqueta, tem um modelo. E aí eu vou pesquisar um esquema dessa fonte. E eu vou trazer na próxima aula as tensões que deveria ter aí para você. Beleza. Tá? Porque. E aí, a televisão é sua mesmo? Sim, é minha também. Ah, você tem pressa de consertar? Não. Já Porque tem... assim, eu não sei qual é esse modelo de TV, é uma Philco. Eu já consertei dessa fonte, muitas vezes eu lembro dela, só que eu não lembro as tensões em cada pino. Ah, o pino tal é para ter tal tensão. Com certeza, para ter uma tensão de 3,5 a 12. Tem que ter. Ah, tá. Uma Tem delas. que ter. Tem que ter em mais de um pino. Mas aí não está tendo nada. Uma tensão fixa, que pode ser de 3,5, ou de 5, ou de 12, ela tem que existir. Se não está tendo, já sabemos que o defeito é na fonte. Então, essa fonte tem defeito. Aí nós temos que trabalhar lá no primário dela, onde entra alternada. E é exatamente a retificação que nós vamos falar na aula que vem. E aí você vai aprender o retificador, onde chega energia nele, onde sai energia, as tensões, e aí de onda completa. Aí tem uma ponte retificadora. Aí eu vou trazer uma fonte igual a essa para te mostrar, ou um retificador em ponte, para você efetuar as medidas. Saber se o primário da fonte está bom ou ruim, ou se é o secundário que está bom ou ruim. Mas, a princípio, você desliga lá da tomada, quando você for fazer isso que eu vou falar agora, você mede o fusível. Vê se o fusível dela não está estourado. Sabe o que é fusível aí? Já desligou da tomada? Já desliguei. O fusível, você está vendo ele? Está perto daquela tomada, daquele pino que entra o cabo. Está por aí. Achou o fusível, que é uma pecinha de vidro? Não tem? Não tem ela de vidro. Nem fusível tem essa TV, que beleza. Não tem fusível. Então, eu sei, conheço uma coisinha de vidro, né? Então, para explicar melhor para você depois, então, vou ver se eu acho o esquema elétrico dessa fonte, eu trago uma fonte parecida, tá? E aí você teria que medir se chega. Primeira coisa, tá vendo esses dois pinos da rede elétrica? Sim. Chega aí? Põe na alternada, põe 700 alternado aí. Muda. 750, sei lá. É vermelho, esse vermelho. No vermelho, não no branco, no vermelho. A sua rede é 110 ou 220? 220. Então põe no vermelho, que está escrito quanto aí? 1000? Sim, quanto está escrito? Lá em cima no vermelho, está escrito com 750, acabei de ver. 750. Aí pega as duas pontas do multímetro. As duas, pega a preta. Coloca uma no fiozinho azul, outra no fiozinho marrom, lá do conector que entra a tomada. O preto, uma em cada um. Né? Qualquer um. Tanto faz, que a alternada não tem polo, positivo nem negativo. Agora, o seu filho liga na tomada essa pino da TV aí. Liga numa tomada. Tem que chegar 220 volts aí. Vou ligar. Liga. Liguei. Não chegou nada. Você está encostando direitinho aí? Sim. Para começar, esse cabo não está levando... chegou. Aí, ó, 219, 220. Perfeito, está chegando energia na fonte. A tensão alternada chegou. Então, não é o cabo. Já sabemos que não é o cabo. Não é o cabo. Entendeu? Aí nós vamos ter que trabalhar se ela chega no retificador,
se ela sai do retificador. Tá vendo esse capacitor grandão aí? Esse capacitor eletrolítico preto deitado. Não, do seu lado esquerdo. Aí, isso. Esse aqui. Ele tem um pino mais e um menos. Se você olhar na placa, vai estar escrito um mais e um menos. Dá uma olhada primeiro. Não põe nada ainda lá, só olha. Você achou o pino mais... tá ligado aí. Tem um pino mais e menos, correto? Tem 2 pinos, mas não estou conseguindo chegar mais ou menos. Peraí. No capacitor, você tem uma marca de um negativo. Conseguiu achar no capacitor onde está o negativo? Daí vai... Bom, faz assim. Muda para contínua. Contínua. Do lado esquerdo, para tensão maior contínua. E quanto que é? 1000 volts? A vermelha é 1000. 1000, né? Agora você vai pôr uma ponta no capacitor num pino dele, mas não pode encostar em mais nada. Sua mão não pode tremer. Você vai colocar uma ponta do multímetro num pino do capacitor e a outra no outro pino. Depois seu filho liga na tomada. Por enquanto não liga não, deixa fora da tomada. Desliga então a TV. Desliga na tomada. Está desligado. Põe uma ponta num pino e a outra ponta no outro pino do capacitor. Não pode encostar uma na outra de jeito nenhum. Tá? E agora o seu filho, depois que você tiver com a ponta bem firme aí, encostada, somente uma ponta do multímetro num pino e a outra no outro pino, sem encostar uma na outra e mais nada. Aí seu filho liga na tomada. Pode ligar. Quanto foi? Ligou na tomada? Liguei. É que ele está filmando também, né? Para quanto foi agora? Vamos ver. Depois de ligado na tomada. Não ligou ainda, porque não apareceu a energia de tensão aí. Agora apareceu. Quanto? 310. Tá vendo? 310. Sabe por que tem um sinalzinho de menos na frente? Por quê? Porque você está com os polos invertidos. Como é multímetro digital, não tem problema. Aparece o sinalzinho de menos. A ponta preta está no mais e a ponta vermelha está no menos. Certo. Se você inverter as pontas, não vai mais ter o sinalzinho de menos. Quer dizer que até esse ponto a sua televisão está funcionando. Passou pelos retificadores, chegou no capacitor de filtro. Até aí está boa. O problema é depois daí. Então até esse ponto está ok. Tá? Beleza. Não tem problema aí. Desliga da tomada e tira daí, senão você vai encostar uma na outra para ter um boom. Aí vai bum, aí todo mundo vai ver o estouro. Não, que isso. Tá? Então nós já sabemos que na sua fonte, até esse capacitor, está tudo certo. Por quê? A tensão entrou alternada, ela entrou alternada lá naquele conectorzinho da direita, passou pelos retificadores, chegou no capacitor de filtro, que é o que a gente estava falando agora, né? Isso. Está com tensão. Quer dizer, o seu retificador e o seu filtro está bom. Então a sua fonte, uma parte dela sabemos que está boa. O defeito está daí para frente. Para frente, aqui. Tá? Então o defeito está nessa fonte por enquanto. Não estou dizendo que a outra placa não está ruim. Porque se foi raio, como o senhor falou, pode ser que danificou as duas placas, mas a fonte teria que funcionar. Ela teria que ter lá naquele conector branco que nós começamos medindo por ele, teria que ter alguma tensão, mostrando que ela está funcionando, né? Isso. Então, fizemos uma primeira análise, o tempo de hoje já foi, Sim, mas espero que tenha sido interessante, porque casou com a matéria, né? Você vê, não é nem televisão que nós estamos estudando, mas para vocês verem, o que eu estou ensinando para vocês está em qualquer aparelho. Só que vocês vão aprender a manutenção e alguns equipamentos menores para vocês aprenderem, começarem com prática e pegar experiência. Para depois chegar numa televisão que é um pouco mais complicada. Mas beleza, pessoal. Okay. Boa noite para vocês. Obrigado pela professor. Participação de hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, foi ótimo. Até na próxima semana e vamos nos falando lá no grupo do WhatsApp. Boa noite a todos. Boa noite.